Boa tarde, pessoal. Viva a vida! Estou aqui nesse momento hoje para partilhar um pouco da minha caminhada, da minha vida, uma pequena biografia, vamos dizer, né? Já publiquei alguma coisa no Instagram, lá nos stories, né, também nos destaques, mas nada como a gente falar assim, olhando em vocês, né? Eu tenho um pouco de dificuldade ainda das câmeras, né, porque ela está num ponto aqui que fica meio difícil ficar olhando e eu vou ter que ler o texto, né? Vocês me perdoem, mas eu acho importante a gente fixar no texto, porque senão a gente se perde. A minha história são de 67 anos, né? Então cada década aí dá um capítulo ou mais, dependendo aí da época que a gente viveu, né? Então vou fazer um pouco da minha apresentação. Eu venho de uma família simples do interior paulista, do interior do estado de São Paulo, né? Eu nasci numa cidade chamada Águas de Santa Bárbara. Fica a cerca de uns 300 quilômetros da capital paulista. Somos 4 irmãos, né? 3 homens e uma mulher. Tive um irmãozinho que nasceu, mas infelizmente faleceu aí com 6 meses de idade, né? Nós morávamos até os 12 anos no sítio, como a gente falava, na roça, né? Meu pai era empregado de uma chácara de gado leiteiro. E ele trabalhava no cuidado do gado e tirava o leite para vender. Era chamado de meeiro, né? Era meio a meio, retireiro. Então meu pai levantava sempre pelas 3 da manhã para poder tirar o leite, aí dá conta de entregar às 6 horas, aonde o caminhão passava para pegar o leite. Então o patrão dividia o resultado aí da venda de leite e aí o pai tinha a possibilidade de utilizar aí dos terrenos vários que tinha, né? Toda uma situação meia delicada naquele tempo, né? Meu pai e minha mãe então cuidavam dessa chácara e tinha o pasto do gado dividido em setores, né? Falando a linguagem minha aqui, né? Para não sobrecarregar a alimentação do gado. Eu lembro que até o meio-dia as vacas com os bezerrinhos ficavam num lugar, depois do meio-dia apartava, né? Os bezerros iam para um lugar, as vacas iam para o outro, ia fazendo esse revezamento aí para poder equilibrar a questão da pastagem, né? E apesar das dificuldades que nós tínhamos lá o necessário para viver. E para nós criança era um local de muita liberdade de viver, né? Não tinha, né? Nós tínhamos a nossa casa e os espaços eram infinitos, né? Para a gente ir aí viver, né? Em casa sempre tinha horta. Meu pai e minha mãe sempre tinham um cuidado, né? Tinha um carinho muito grande com verdura, né? Com uma horta. Sempre tínhamos uma horta, né? Meu pai chegou a fazer uma plantação de tomate para vender e teve que parar depois porque não compensava aí a caixa de tomate com aquilo que se pagava depois, né? Como sempre, né? Eu cheguei a viver lá no oeste paulista com a questão da laranja, né? Se pagava 60 centavos por caixa e para vender era 40 centavos, né? Então não valia a pena nem vender, né? E aí perdi aquele mundo de laranja lá, né? Tenho boas lembranças dessa vivência aí do sítio, apesar das dificuldades que tínhamos, nós tínhamos toda essa liberdade, né? Tínhamos nossa árvore preferida, onde a gente subia para conversar, para brincar, eu e meu irmão especialmente, né? Lembro que nossas roupas, nossos calções, a gente usava calção, né? E era feito de pano, de saco de açúcar, né? Andávamos descalço, o banho a gente tomava na bacia, a luz era lamparina de querosene, né? E o fogão era lenha. A alimentação para nós era o básico, né? Mas sempre tínhamos salada. Nunca faltava fubá para fazer polenta, né? O pai levava o milho lá na máquina e trazia o fubá, né? Meu pai... Então, fomos vivendo isso, né? Consumimos carne de porco, né? Vivíamos a carne de porco, a banha, né, de porco, né? Tudo criado no próprio terreiro, frango, galinha, né? Ovos, né? Então a gente tinha uma variedade, né? Vivendo aí na roça, né? Que a gente não tem hoje, né? Aos 12 anos a gente mudou para a cidade. Aí uma vida nossa mudou muito, sabe? Mudou completamente. Outro jeito de viver, muitas dificuldades. Meu pai saía na segunda de madrugada e às vezes voltava no fim de semana ou 15 dias depois. E a gente passava muita necessidade, né? Especialmente de alimentação, né? Depois, aos 14 anos, os meus pais se separaram, quando eu tinha 14 anos.
novamente outra vida, né? Comecei a trabalhar para ajudar na sobrevivência da casa, a gente não tinha recurso nenhum. Com muita sorte, minha mãe conseguiu comprar um terreno e construiu aí uma casinha de madeira, onde eu vivia até os 21 anos, né? Meu primeiro trabalho foi como almoxarife, cuidava de uma almoxarifada, de uma construção de um prédio onde ficava uma piscina do balneário. A minha cidade é uma estância de águas minerais e tinha o balneário, então foi construída uma piscina e logo depois então os vestiários, etc. Aí é a infraestrutura básica para funcionamento dessa piscina. Serviço muito pesado. Depois desse serviço eu passei para servente de pedreiro. 5 anos eu trabalhei como servente de pedreiro, né? Não é fácil, é um serviço pesado, né? E eu estudava, né? Estudei muito, mas eu só tinha hora do almoço, hora do cafezinho para estudar e depois à noite ia para o colégio, né? Eu tive uma vida muito difícil, não dá tempo de contar tudo aqui. Eu concluí o primeiro grau na minha cidade e depois o segundo grau tinha que viajar para outra cidade. Eu trabalhava até às 5, às 6 horas passava uma Kombi e as aulas começavam às 7 da noite em outra cidade, né? E assim era a rotina da gente. Voltava às 11, 11 e pouco, né? E aí já levantava às 6 horas da manhã para estar 7 horas no trabalho. Eu também participava de um grupo de jovens na Igreja Católica. E aí eu fui despertado para ser padre, pensando muito em ser padre que trabalhasse com a juventude, né? Eu vi uma juventude muito sem rumo, eu mesmo, né? E aí, mesmo na igreja, enfrentávamos esse grande desafio. Nosso padre já era um padre de idade, mas ele tinha uma atenção especial, né, para nós, muito querido, né? Ele viveu praticamente a sua vida lá na minha cidade, né? Ele batizou minha mãe, fez casamento, me batizou, né? Só não deu tempo da ordenação de padre, né? Nessa época também eu fiz uma experiência vocacional, 15, 16, 17 anos por aí, uma experiência vocacional na capital, São Paulo, com os monges beneditinos. E depois, em 1975, aos 21 anos, eu entrei então para o seminário pretendendo ser monge. Então aí eu fiz externamente a faculdade de filosofia com os padres jesuítas e depois a teologia com os padres salesianos. Internamente também a gente tinha diversos estudos, né? Era uma vida de muito estudo, principalmente sobre a vida monástica, né? Mas também pude ter contato com estudo de línguas, francês, latim, italiano. Na espiritualidade também era um momento importante, né? Beber na fonte de São Bento, o fundador dos monges no Ocidente, né? E onde aí onde nós tínhamos muito estudo também dos mestres espirituais, assim como também o estudo da Sagrada Escritura, da regra de São Bento e dos principais fundadores monásticos pós-São Bento, ou antes de São Bento, que tinha monges também, né? E ainda como monge, o estudo dos salmos, né? Nós tínhamos a salmodia, diversas vezes durante o dia, nós nos reunimos enquanto comunidade aí para rezar. Praticamente toda a minha formação de estudos é monástica. Claro, aí tem os jesuítas que me influenciaram muito, né? Os salesianos, mas de modo particular os jesuítas. Em 1982, eu deixei a vida monacal, depois de ser orientado né, pelo padre pelo monge que me acompanhava lá, e porque ele dizia sempre, aí os superiores viam muito isso, que eu tinha uma vida muito ativa, né? Eles diziam assim, nós acho que erramos, aí você deveria ter sido orientado para entrar na vida diocesana, ou uma outra congregação missionária, né? Então foi isso que me disseram. E eu fui para a congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, os Padres Deunianos. E aí terminei também a teologia, estava no último ano de teologia, e depois terminei também a formação dentro da congregação, né? Porque numa congregação você não estuda só fora, né? Você tem os estudos da própria congregação, né? Os estatutos, as orientações, etc., tudo da congregação sobre o fundador, quem foi o Padre Deon, etc., né? E aí, em 1984, no dia 8 de setembro, eu fui ordenado como presbítero, como padre, né? Logo depois de ordenado, em 1985, eu fui transferido, eu estava no Paraná, né? Fui transferido para a cidade de Formiga. E aí trabalhei com a juventude. E daí partindo para a assessoria da Pastoral da Juventude, em nível diocesano, e depois aí é uma outra história que eu falei que dá mais capítulos aí, né? Eu fui trabalhar na CNBB como assessor
da CNBB para a Pastoral da Juventude, chamado Regional Leste 2, Minas Gerais e Espírito Santo. Em seguida, em 2007, né, eu fui morar em Belo Horizonte por causa dessa assessoria, né? Eu morava em Formiga, e aí fui morar então em Belo Horizonte para facilitar. E aí morei 6 anos em Belo Horizonte, dedicação exclusiva à juventude. E nesse tempo estive também na Comissão Nacional dos Bispos do Brasil, né? Na Comissão Nacional de Assessores, desculpa, né? Ligada à CNBB. E também participei da fundação do IPJ Leste 2, Instituto de Pastoral da Juventude. E eu fui o primeiro diretor desse instituto, né? Lá atrás, olha. Em 94, eu fui transferido, 1994, eu fui transferido para a cidade de Joinville, Santa Catarina, como vigário paroquial. E aí assumi a assessoria da juventude novamente. E logo depois também assumi a diocese. E em 95 eu fui para Florianópolis, assumindo novamente a assessoria na CNBB da Pastoral da Juventude, né, que é aí todo o estado de Santa Catarina. Foram 3 anos de presença e em 97 fui novamente transferido para a cidade de São Paulo, do Santuário São Judas Tadeu. Você sabe, quem está numa congregação fica 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos e é transferido, né? Entre ali as realidades, entre os serviços. Isso sempre acontecia então comigo também, né? Então até o ano 2000 eu residi aí em São Judas Tadeu, São Paulo, capital. E residi por um tempo, aliás, aí foi um tempo de uma vivência muito fecunda, né? Com as lideranças do santuário. Chegamos a fazer aí uma grande avaliação do santuário, da sua presença na cidade de São Paulo. Éramos 200 pessoas trabalhando nessa reprogramação aí de toda a caminhada do santuário, né? Elaboramos um plano de ação, um plano de formação, um trabalho muito profícuo, né? Cerca de 40 projetos surgiram que seriam implementados depois ao longo dos anos seguintes, né? E também aí estive com a juventude da paróquia, do santuário, e assumi ainda como diretor editorial do chamado Centro de Capacitação da Juventude, CCJ. É uma editora, é uma gráfica que editava ou edita ainda livros para a juventude a partir da vivência da Pastoral da Juventude, né? Então aí os estudos, tudo que a gente fazia, as ajudas para os jovens, etc., né? Os jovens escreviam, era um trabalho de mutirão que fazíamos, né? Então eu falei, é uma editora, é uma gráfica que faz isso. E novamente fui escolhido como assessor para acompanhar a Pastoral da Juventude no estado de São Paulo até o ano de 2003. Né? Este ano de 2003 ele foi muito marcante para a minha vida, porque tem diversos momentos marcantes e esse foi um deles. Né? Por diversos acontecimentos em minha vida, tomei a decisão de deixar a congregação, especialmente mais por causa do trabalho que eu estava fazendo com a juventude, né, que causava certos conflitos aí. Em 2016, por motivo de saúde, eu saí também da Diocese de Jales para um ano sabático, onde procurei aí um tratamento alternativo, né? Tratamento na medicina oriental. Então fui morar em São José dos Campos, né? Além disso, ainda continuava com o atendimento dos médicos, né, que me acompanhavam em São José do Rio Preto. E eu tive um problema sério aí de saúde com relação a um estresse crônico, né, que estava ocasionando aí diversas doenças no meu corpo. O meu corpo então estava reagindo, né, nessa situação toda aí. Então em 2016 eu saio para fazer esse acompanhamento, fui morar em São José dos Campos. Fiquei 2 anos aí em São José dos Campos e novamente imigrando, né? Vim parar em Brasília. E aí aqui em Brasília fui acolhido por um padre, né, na paróquia, né? Primeiro eu morei junto com um amigo meu, com a família, né? A família, Daniel Seido e a Jussara, né? E aí junto com as filhas. Morei 9 meses com eles. Então fui acolhido pelo padre daquela paróquia também. E acolhido pelo cardeal da época que estava aqui, era Dom Sérgio, né? Hoje arcebispo de Salvador. E em 2019, Dom Sérgio pediu que eu assumisse outra paróquia, né, como vigário paroquial. E aí, novamente, migrei para outra paróquia, em Santa Maria, cidade de Santa Maria, aqui no Distrito Federal. No ano de 2020, ano passado, Dom Sérgio foi transferido para Salvador. E então a arquidiocese passou a ter um administrador até a posse do novo arcebispo, que aconteceu em dezembro aí do ano passado, né? Em setembro de ano passado, eu fui chamado pelo administrador
quando sai um bispo, fica um administrador até a posse do novo, né? E aí e ele disse para mim que eu estava dispensado da arquidiocese por motivos que até hoje a gente não chegou a compreender, né? Foi falado da questão financeira, mas até hoje de fato eu não entendi ainda o que aconteceu. Eu deveria voltar para a diocese de Jales, onde estou encardinado, mas aí por motivos de saúde, como eu falei, a síndrome de burnout, que é o estresse crônico, né? Não tenho as condições físicas e psicológicas, né? Estou aprendendo a cuidar da minha saúde mental e isso não é fácil, né? Aquilo que eu tenho de trabalho, a gente tem que também prestar atenção na gente, né? Assim, então, durante 37 anos de ministério presbiteral, eu estive envolvido com a juventude católica pela Pastoral da Juventude e trabalhei também em 6 paróquias. Meu aprendizado foi intenso nesse tempo, né? Sempre me coloquei como aquele que aprende, como aquele que enriquece no aprendizado, especialmente junto com as juventudes, junto com o povo de Deus, né? Foi na escuta cotidiana, no sentar junto com o que eu construí toda a minha vida. Prática, teoria, prática. Às vezes é o contrário, né? A teoria, depois prática, né? E aí fica nessa... Não, é prática, teoria, prática. É Paulo Freire, né? Assim vamos, então, construindo dia a dia a nossa vida. E como ordenado, padre ordenado, eu continuo meu ministério. Aqui no silêncio, na oração, procurando atender as pessoas através do mundo digital como terapeuta. As pessoas nos procuram para a gente poder conversar, né? Só que agora como terapeuta, né? E aí eu preciso também ter um ganho para mim, né? Poder sobreviver, né? Sempre estive junto da Pastoral da Saúde nas paróquias, Pastoral da Criança, sempre me interessei muito e estudei saúde oriental, né? Eu tenho uma bisavó japonesa, né? Então eu sempre gosto muito da cultura oriental. Participei de diversos cursos nessa área da saúde, capacitando-me sempre para poder atender melhor o meu ministério, né? O atendimento das pessoas. E como terapeuta agora, como padre, tenho condições de poder ouvir, né? E dar pista para as pessoas se posicionar melhor na vida. É um recurso que a gente tem, a terapia, né? Como eu faço terapia, eu estou até colocando em prática a própria terapia que eu estou desenvolvendo, né? Isso tem sido um momento muito bonito para mim, né? Não há receita pronta, mas há uma descoberta que se faz no dia a dia. A medicina que a gente almeja não é a de tratar da doença, né? Mas a medicina preventiva, e que ajude a pessoa a integrar melhor a alimentação sadia, a alimentação curativa, ajudar a refletir sobre a vida e o que a pessoa tem feito para cuidar melhor de si, seja pela saúde mental, seja pela saúde física, né? Então, oficialmente, no dia de hoje, nesses dias, eu estou abrindo oficialmente a minha mentoria em terapia de escuta ativa nas redes sociais, né? Então, estou me lançando aí nesse grande desafio que é estar no mundo digital. Eu já estou atendendo diversas pessoas, né? E agora, publicamente, estou me apresentando também, então, como terapeuta holístico, né? Integrativo. O atendimento é online e aberto para as pessoas que passam por momentos aí de depressão, ansiedade, estresse emocional, estresse pós-Covid-19, né? Alimentação sadia, ter contato com a espiritualidade a partir da vivência que eu tive, né? E buscar pela terapia conhecer como cuidar da sua saúde antes que adoeça, né? Nós estamos falando de uma terapia preventiva, né? Para outros detalhes, então, você pode me chamar aí, né, no privado, ou então, se for no Instagram, tem um link na primeira página ali, que a gente chama de bio, né? Tem uma página ali que ajuda aí você a entrar em contato comigo, né? Estou à disposição. As pessoas que me conhecem sabem do meu atendimento e do meu carinho que eu sempre dedico a cada pessoa. Então, viva a vida nesse tempo tão desafiador que nós vivemos.